Seja numa convivência urbana ou num ocasional passeio de fim de semana, estas três motos enquadram-se confortavelmente em qualquer cenário. A sua polivalência nasce de uma facilidade de utilização ímpar graças às suas dimensões, motores disponíveis e divertidos e uma proteção aerodinâmica que, aliada à sua capacidade de carga, nos permite pensar em tiradas maiores com bastante conforto. Decidimos colocar à prova as motos mais relevantes do segmento. E aproveitando a chegada da novíssima Triumph Tiger 660 Sport, juntámos a best-seller Honda NC 750X à veterana Yamaha Tracer 7. Olá, eu sou Pedro Alpiarce e este é mais um teste de andar de moto. Fiquem connosco. Comecemos então por rodar a chave de cada uma delas e imaginemos num cotidiano cinzento, cheio de trânsito e com as armadilhas habituais a porem-nos à prova a paciência. Este é o cenário onde a máquina mais prática nos confere mais paz de espírito. A Honda reina neste contexto. Os seus atributos permitem-nos uma convivência mais pacífica, quando as manobras fluem de maneira intricada no tecido urbano. O espaço de arrumos no lugar do depósito ascende agora aos 23 litros, permitindo albergar um capacete integral, e a baixa altura do seu assento dá-nos um controle superior quando estamos parados. A sua ergonomia é pensada justamente nesta premissa, a facilidade de utilização, tal facto que a transmissão de embreagem dupla DCT não é alheia. Esta opção de caixa de velocidades inteligente é um opcional que já não tem grandes segredos do grande público. Tal não é a sua popularidade, neste e noutros modelos da marca. O facto de ser bastante prático e até mesmo relaxante numa utilização mais fluida, a verdade é que nas manobras a baixa velocidade requer alguma habituação. Faz-nos sempre falta aquele feeling de ajuste da manete esquerda no primeiro toque de acelerador. Mas facilmente lidamos com a ausência da mesma e adaptamos-nos, até porque as vantagens são subejamente maiores que os defeitos. Não tão compacta e notoriamente mais alta, a posição de condução da Yamaha assemelha-se à da sua rival inglesa. Sentimos mais eretos, o tronco queda-se mais direito, sendo uma vantagem para ganharmos horizontes. O guiador está ligeiramente mais largo que na geração anterior, mas continuamos sempre confiantes que os espelhos dos automóveis não irão interferir na nossa luta. Sim, que a maneira como nos movimentamos no trânsito tem de ser considerada, em absoluto, como uma batalha em que temos que ser vencedores, sobreviventes de um holocausto diário. Nestas condições de permanente equilíbrio circense e jogo de azimutos, a agilidade entra na equação e a manobrabilidade da Yamaha dá-nos confiança para os números mais arriscados. É a mais leve do trio e isso sente-se nas suas reações mais diretas. Nos dias em que as condições se tornarem mais desafiantes e o piso merecer maiores atenções, a Yamaha será uma máquina que deverá ser conduzida com algum respeito. O CP2 tem uma atitude tão disponível nos baixos e médios regimes que a ausência de ajudas eletrónicas tem de entrar na equação. Não existem esses dramas na concorrência. Para além do controle de tração comum a ambas, a Honda oferece 4 mapas de condução e a Triumph 2. E se conseguimos parametrizar o travão-motor eletronicamente na NC, a Triumph serve-se de uma embreagem deslizante para esse efeito. Mas quando temos que ajustar milimetricamente o punho direito, a suavidade é a palavra-chave do tricilíndrico. A pequena Tiger consegue um ótimo feeling do seu acelerador eletrónico e a linearidade no ímpeto sente-se de imediato. A qualidade de vida a bordo é bastante agradável nas três motos. Há uma sensação de cuidado na morfologia dos computadores e os ecrãs digitais têm personalidades distintas. Desde o esteticamente mais simplista, mas bastante informativo LCD da Honda, passando pelo elegante LCD de contraste negativo da Tracer e terminando no mais completo painel misto da Tiger, destaca-se claramente pelo nível mais elevado, não só estético, como informativo. O único senão é que as rivais integram as opcionais fichas USB perto do guiador, que é onde está o centro da ação, e a Triumph propõe o mesmo debaixo do assento. Quando a estrada começa a abrir, estas pequenas grandes motos revelam-se muito capazes de a percorrer sem dramas de maior. Passada a frenética realidade diária que projeta a razão, o mundo revela o asfalto interminável que nos dá vontade de viajar, com paixão. E qualquer uma delas tem a capacidade de integrar sistemas de bagagem que permitem fazê-lo sem problemas. Resta apenas perceber qual a consegue fazer com maior conforto. A Honda NC 750X é a única que não oferece uma proteção aerodinâmica ajustável, mas nem por isso se torna deficitária. Das três, o da Tiger revelou-se o mais eficaz, com o ar a fluir para a parte superior do capacete. Os três assentos são bastante confortáveis, sendo que a posição mais compacta da Honda favorece estaturas mais pequenas e a Triumph revela-se sempre mais espaçosa. Com um maior número de horas na cela e mais tempo em comunhão com a máquina, é nestas alturas que se estabelecem os diálogos mais profundos, e as três apresentam linguagens muito diferentes. O bicilíndrico da Honda tem um funcionamento muito especial, utiliza regimes mais baixos de rotação para entregar um binário mais generoso, e as primeiras relações de caixa relativamente curtas alavancam este fenómeno. Seja pela simpática altura do assento, seja pelo atípico compartimento debaixo do depósito, a prática coexistência com a NC não é algo que possa ser subvalorizado.
A sua acessibilidade faz dela uma das motos mais vendidas no nosso mercado e há boas razões para isso. Tem um centro de gravidade baixo, uma altura ao solo que inspira confiança aos mais inexperientes e é potenciada uma vida citadina sem grandes problemas. Explorando outro tipo de registro, não compromete. É perdulária e confiável. A sua maior distância entre eixos garante-lhe estabilidade e o bicilíndrico serve-se do seu binário para lhe dar dinamismo. Mas atenção, esse não é o seu forte. A competência do seu conjunto está diretamente associada a uma existência ligada à facilidade de utilização. Se a este cenário juntarmos uma caixa DCT, então temos uma fórmula que faz todo o sentido. A NC não tem a exuberância motriz das rivais, mas não significa que não seja capaz de as acompanhar em ritmos mais despachados. Este ronronar permanente e civilizado aliado à DCT dá-nos uma estranha sensação de estarmos numa espécie de tapete voador quando rolamos. Tudo acontece de modo tranquilo e sem grandes surpresas e, no entanto, não estamos propriamente a pisar ovos. Até o funcionamento da suspensão se coaduna com este modo de estar. O bom compromisso entre desportividade e conforto, associado à maior distância entre eixos e ao mais baixo centro de gravidade, entrega uma estabilidade ciclística a toda a prova. A Honda inspira confiança em todas as situações que lhe propomos e sempre com os melhores consumos. Quando saltamos para a Tracer, imediatamente sobressai o gosto de funcionamento do CP2. Alegre, responsivo e imediato na resposta dos baixos aos médios regimes, torna-se viciante jogar com o punho direito só para ganharmos mais um sorriso. Aqui surge mais uma epifania. Sendo única com um acelerador convencional, por cabo, a assertividade da injeção dá-nos a perfeita noção do que se passa na roda traseira, sendo muito direto na comunicação com o condutor. Perdendo em fulgor nos regimes mais elevados para a mais espigada Tiger, a sua envolvência faz dele um dos melhores bicilíndricos do mercado. Este bicilíndrico continua a ser dos motores mais divertidos do segmento. O CP2 está sempre disponível. Parece aqueles cachorros que não param de abanar a cauda, sempre pronto para a brincadeira. Desde as baixas rotações aos médios regimes, é muito responsivo e imediato. Vive bastante à custa da entrega do generoso binário. O punho direito tem uma ótima relação com a roda, é direto e intuitivo. O condutor tem sempre a noção do que é que se está a passar no eixo traseiro. Talvez seja essa a razão pela qual a Yamaha acredite que não haja necessidade de ajudas eletrónicas nem mapas de injeção diferentes. A Tracer 7 consegue acompanhar a Triumph muito graças à boa saída do seu motor. Mas quando o nível sobe para os regimes mais elevados, a ciclística entra em jogo e aí a conversa muda de tom. As novas suspensões da Tracer 7 foram trabalhadas para garantir o maior leque de afinações possível. E se neste teste trabalhámos com o setting de fábrica, surpreendeu-nos o bom feedback da frente. A Yamaha é mais incisiva nas entradas em curva e é mais fácil de domar nas mudanças mais rápidas de direção. Ágil e responsiva, com o motor a entregar as notas certas, o facto de não se levar muito a sério torna a sua condução num exercício descomprometido e sem grandes exigências, exatamente o que se quer numa moto desta tipologia. Com um pouco mais de tempo, gostaríamos de ter jogado com as afinações da extensão do amortecedor traseiro, algo brusco, nos ressaltos mais agressivos, e se não o fizemos foi pela disparidade de estatura dos condutores envolvidos no teste. A estrada que se acerca da Lagoa da Albufeira foi escolhida para testarmos a performance dinâmica destas máquinas, e a sua exigência a nível das ondulações bruscas causadas pelas raízes da flora local afigurou-se como o palco ideal para um digno teste às reais capacidades ciclísticas das mesmas. Nestas condições tão específicas, a desportividade da Triumph sobressai de forma vincada. É que se sente mais plantada nos apoios em curva, a rigidez do quadro e o seu casamento com a firmeza desportiva das chão invertidas permitem levá-la para outro patamar de emoções. Tem uma linguagem mais séria que as restantes, justamente porque sentimos que a sua entrega nestes andamentos é superior. A tal facto não é alheia à personalidade múltipla do tricilíndrico, que apesar de ser cheio de presença nos médios regimes, dá-nos a conhecer todo um novo mundo para lá das 8.000 rotações. Gosta de cantar alto e tem boa voz. Aquele rosnar que surge debaixo de nós aguça-nos o apetite para prolongarmos a mudança, atrasarmos a travagem e carregarmos velocidade para dentro da curva, na certeza de que a recompensa será grande. A Tiger 660 orgulha o Sport no seu nome, sem reticências. A Triumph continua a surpreender com a qualidade ciclística dos seus modelos. A marca de Hinckley raramente falha no capítulo da precisão, do feeling que a máquina entrega quando apertamos o andamento. As suspensões Showa que equipam conseguem ser eficazes na leitura do piso graças a uma afinação mais desportiva. São assertivas sem serem secas, são firmes sem se tornarem desconfortáveis. Não há grandes movimentações de massas nas travagens, nas acelerações e os ressaltos mais agressivos. Ela mantém a compostura sem grandes dramas.
A pré-carga traseira consegue ser ajustada com o regulador remoto, algo bastante prático quando se pretende colocar mais carga. O caráter desportivo da mais pequena das Tiger é o seu traço de personalidade mais evidente. E o tricilíndrico também tem quota à parte nesta equação. Por menos de 10.000 euros temos muita moto debaixo de nós. Não há déficit comportamental evidente em nenhuma delas nos cenários propostos. E isto só enaltece a sua real polivalência. Se no ambiente citadino o lado prático e acessível da Honda NC 750X permanece intocável, em estrada aberta e em ritmos mais vivos, tão pouco se deixa ficar para trás. Num perfeito exemplo de que a potência não é tudo, sobretudo quando temos um efeito fisga patrocinado pelo binário nas baixas rotações. A Triumph Tiger 660 Sport apresenta uma dinâmica de excelência, com o seu tricilíndrico empacotado por uma ciclística brilhante e leva a experiência de condução para outro nível. Habituando-nos aos regimes mais elevados do rolamento em sexta velocidade, não é defeito, é feitio, e ao acerto mais desportivo das suspensões nas armadilhas urbanas, e conseguiremos barrar manteiga com a faca mais afiada do grupo. E a Tracer 7? Não querendo cair num lugar comum, a Yamaha consegue ser a mais homogénea do trio. Tem uma ciclística competente o suficiente para não deixar a inglesa fugir, é ágil e intuitiva na maneira como assume os seus movimentos, fundamental para a tortuosa dança citadina, e um motor que está sempre pronto para deixar sorrisos espontâneos estampados na cara do condutor. Todo o tipo de acessórios são propostos pelas três marcas para moldarem sua personalidade aos diversos gostos. A Triumph reclama para si os maiores intervalos de manutenção e a Honda é a mais cara se optarmos pela caixa DCT. A Yamaha é, na nossa opinião, a que tem a estética mais atrevida. Mas como os gostos não se discutem, o importante mesmo é a certeza de que a frugalidade nos consumos e a diversidade de cenários onde estas máquinas o vão fazer feliz é imensa. Vamos tentar dividir isto por realidades, por contextos de utilização. No capítulo desportivo os números não mentem. A Triumph sobressai com a sua capacidade de entrega, o tricilíndrico e a sua brilhante ciclística põem noutro nível. É aquela que dá a maior recompensa quando o ritmo aumenta e a mais-valia eletrónica fará todo o sentido nos dias em que as condições do piso sejam mais desafiantes. É sempre bom podermos acalmar a fera no toque de um botão. A Tracer acompanha, mas sempre com um caráter menos sério. No fundo, o CP2 gosta de nos pôr um sorriso na cara. Tem uma agilidade muito interessante, mas das suspensões, muito embora agora sejam ajustáveis, estão um furos abaixo das da rival inglesa. A simpática NC não fica relegada para um segundo plano, graças a uma estabilidade à prova de bala, mas muito embora não desapareça dos espelhos das mais atrevidas, o seu registro é outro. Numa realidade mais urbana e até mesmo mototurística, é sem dúvida a mais confortável de utilizar e a menos intimidante para os mais inexperientes. Sendo este um segmento de mercado bastante abrangente, desde os que querem dar o salto vindo das scooters àqueles que regressam ao mundo das duas rodas, depois de um interregno mais infeliz, os valores bem abaixo dos 10.000 euros justificam o investimento. São máquinas completas e cheias de personalidade, sendo que a sua capacidade de fazerem tantas coisas bem só nos dificulta a maneira como as enquadramos. Utilitárias, turísticas, desportivas, desde que não lhes chamemos adventure, está tudo bem. Chegamos ao fim de mais um teste do Andar de Moto. Já sabem, todo o nosso conteúdo aparece no nosso canal de YouTube, site e revista digital. Até à próxima.